Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em meio à tensão que envolve cada rodada do Campeonato Brasileiro, uma revelação inesperada caiu como uma bomba nos bastidores do Palmeiras e, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, trouxe um sopro de esperança à torcida alviverde. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, uma vidente conhecida por prever acontecimentos esportivos com precisão surpreendente afirmou, com convicção, que o Verdão conquistará o título do Brasileirão de 2025. A declaração, recheada de detalhes, movimentou não apenas os torcedores, mas também o ambiente interno do clube, já pressionado por uma temporada instável. A mística, que se apresenta apenas como Selma da Luz, apontou que uma grande virada acontecerá nas próximas semanas. Segundo ela, uma energia ancestral guia o caminho do Palmeiras e, mesmo diante das dificuldades atuais, a equipe mostrará uma evolução surpreendente na reta final. A previsão ocorre no momento em que o Verdão ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, somando 21 pontos em 13 rodadas, com um desempenho abaixo do esperado, mas ainda vivo na briga pelas primeiras posições. De acordo com a Sensitiva, o ponto de inflexão virá após uma vitória expressiva fora de casa, marcada para ocorrer na virada de lua cheia, o que, segundo o calendário astrológico, aponta para a rodada do início de julho. A partir daí, afirma, Abel Ferreira reencontrará a harmonia do elenco e o time engrenará uma sequência de vitórias que mudará completamente o panorama da competição. A previsão rapidamente viralizou entre grupos de torcedores, que passaram a compartilhar mensagens de fé, esperança e superstição. Internamente, embora o clube não se pronuncie oficialmente sobre esse tipo de declaração, há quem veja com bons olhos a onda de otimismo que tomou conta da torcida. Em um ambiente frequentemente pressionado por resultados, qualquer elemento que reforce a confiança coletiva pode fazer a diferença. O elenco, inclusive, foi alertado por membros da comissão técnica sobre a repercussão do vídeo da vidente, e alguns jogadores, em tom descontraído, comentaram nos bastidores que, se for para dar sorte, que venha mais previsão. A relação da torcida palmeirense com o misticismo não é recente. Em outras campanhas históricas, como a Libertadores de 2020, muitos torcedores recorreram a simpatias, velas verdes e promessas. Desta vez, a expectativa é que a previsão sirva como combustível emocional, principalmente após uma sequência de empates frustrantes contra adversários de menor expressão. O alerta da vidente, de que o time precisa jogar com a alma e o espírito de 1993, foi interpretado como um chamado às origens do clube vencedor. O técnico Abel Ferreira, embora conhecido por sua postura racional e estratégica, também não escapa das conversas que envolvem o sobrenatural. Em entrevista recente, foi questionado indiretamente sobre influências externas e respondeu com uma frase ambígua: acreditar é o primeiro passo para transformar. A fala foi imediatamente associada ao vídeo de Selma da Luz, reforçando ainda mais a narrativa mística que começa a envolver o ambiente palmeirense. Enquanto a previsão alimenta o emocional da torcida, os números ainda exigem trabalho. O Palmeiras soma atualmente 5 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, com um ataque que tem oscilado entre jogos produtivos e outros de extrema dificuldade criativa. A defesa, tradicionalmente sólida, também tem falhado em momentos cruciais. Ainda assim, a campanha está longe de ser desastrosa, e com o campeonato ainda em sua primeira metade, tudo pode mudar rapidamente, como alertou a própria vidente. O fato é que o torcedor abraçou a previsão como um sinal. As arquibancadas no Allianz Parque já começaram a receber faixas com mensagens como profetizado e a virada começa agora. Nas redes sociais, hashtags como #profeciaalviverde e #SelmaTown chegaram aos trending topics, mostrando que, independentemente do embasamento, o emocional do torcedor segue sendo parte fundamental da narrativa esportiva. A vidente também mencionou o nome de 2 jogadores que, segundo ela, serão decisivos na arrancada final. Um deles é Rafael Veiga, já consagrado no elenco e sempre decisivo nas grandes partidas. O outro, uma surpresa, Estevão, o jovem talento da base que, segundo a previsão, brilhará como nunca antes, com gols que mudarão a história do campeonato.
A aposta no garoto, inclusive, já é vista com bons olhos por parte da torcida, que clama por mais minutos em campo para o camisa 41. O ambiente no vestiário já começou a mostrar sinais de maior união. Após a última vitória contra o Atlético Goianiense, o capitão Gustavo Gomes fez questão de reunir os jogadores em um círculo e reforçar a importância de acreditar, independentemente de onde vem a motivação. O discurso foi visto como uma resposta indireta ao clima criado pela profecia, que, mesmo informal, reacendeu a chama competitiva. O elenco do Palmeiras, conhecido por sua profundidade, ainda tem muito a oferecer. Com nomes como Flaco Lopes, Endrick e Richard Rios ainda buscando regularidade, há um potencial latente a ser destravado. A previsão da vidente, ao tocar diretamente no imaginário do torcedor, pode funcionar como o elemento emocional que faltava para transformar expectativa em ação, superstição em entrega. Na parte tática, Abel vem testando variações no esquema, alternando entre o 4-2-3-1 e o 3-4-3, tentando encaixar peças que têm sofrido com oscilação física. A previsão de que uma mudança de posicionamento estratégico será o segredo da virada caiu como uma luva para os analistas do clube, que enxergam justamente nas decisões táticas o grande trunfo para reagir no campeonato. No centro de treinamento da Barra Funda, a previsão virou assunto recorrente entre os funcionários. Do roupeiro ao massagista, todos parecem ter uma opinião sobre o que foi dito por Selma da Luz. O misticismo, que antes era apenas uma anedota, passou a fazer parte da rotina. É como se o clube inteiro estivesse se alinhando a uma narrativa que ultrapassa o campo e entra no domínio do inexplicável, e talvez seja exatamente isso que estava faltando. A previsão de título não é apenas uma mensagem mística, é uma faísca emocional em meio à apatia que rondava parte da torcida. Em um campeonato longo, onde o emocional pesa tanto quanto a tática, acreditar pode, sim, ser o primeiro passo. O futebol, afinal, sempre foi feito de histórias improváveis. E se a profecia estiver certa, 2025 pode entrar para a história do Palmeiras como o ano em que a fé moveu montanhas, e também marcou gols. O impacto da previsão da vidente não se restringiu apenas aos torcedores comuns. Setores organizados da torcida, como a Mancha Verde, também entraram na onda da profecia e anunciaram ações de apoio mais intensas para os próximos jogos. Uma das lideranças afirmou que é hora de abraçar o time com tudo, porque o destino já foi escrito. Essa movimentação promete tornar o Allianz Parque um verdadeiro caldeirão, especialmente nas partidas contra adversários diretos na luta pelo título. Em paralelo, o departamento de marketing do Palmeiras estuda formas de capitalizar essa nova onda de otimismo. Campanhas com o slogan "Acreditar até o fim" começaram a circular de maneira informal nas redes, alimentadas por montagens de momentos históricos e imagens da torcida empolgada. Embora ainda sem ação oficial do clube, o movimento orgânico mostra que a esperança virou combustível para a paixão alviverde. O elenco, ciente do clima que se formou, passou a demonstrar em campo uma energia diferente. Contra o Fortaleza, na última rodada, a equipe mostrou uma postura mais agressiva, pressionando o adversário do início ao fim. O gol no último minuto, marcado por Richard Rios, foi visto como o primeiro sinal de que algo diferente está em curso. A comemoração coletiva, com todos os jogadores apontando para o céu, foi interpretada por muitos como uma resposta direta à profecia. A imprensa esportiva, naturalmente, dividiu opiniões. Enquanto alguns jornalistas consideraram o episódio apenas mais um exemplo de folclore no futebol brasileiro, outros destacaram o efeito psicológico positivo que esse tipo de crença pode ter sobre um grupo em busca de afirmação. Afinal, grandes campanhas, muitas vezes, nascem de elementos intangíveis que fogem da lógica dos números. A previsão também reacendeu discussões sobre o papel da espiritualidade no esporte de alto rendimento. Psicólogos do esporte lembram que a mente do atleta, quando confiante e emocionalmente amparada, responde melhor aos desafios. E mesmo que a crença venha de uma fonte inusitada, como uma vidente, o que importa é o impacto prático na motivação e na entrega dos jogadores. Curiosamente, a própria Selma da Luz revelou que sua conexão com o Palmeiras vem de longa data. Segundo ela, foi durante um sonho com o lendário Oberdan Catani, goleiro símbolo do clube nas décadas de 1940 e 50, que teve a visão da conquista de 2025.
Essa menção aumentou ainda mais a comoção entre os torcedores mais antigos, que enxergaram na fala uma ponte com o passado glorioso do Verdão. Em campo, o time agora encara uma sequência decisiva. Os próximos 5 confrontos envolvem duelos diretos contra clubes do G6, incluindo partidas contra Flamengo, Atlético PR e Cruzeiro. A previsão da vidente aponta que o Palmeiras sairá invicto dessa sequência, com ao menos 3 vitórias e 2 empates. Para muitos, trata-se de um teste de fogo, ou de fé. A comissão técnica, embora focada em dados e performance, não descarta o uso de fatores emocionais para motivar o grupo. A cada jogo, vídeos motivacionais são exibidos antes da entrada em campo. Fontes internas indicam que trechos da fala de Selma da Luz já foram usados como parte da narrativa de resgate da identidade do clube. Para Abel Ferreira, que sempre valorizou o mental e o coletivo, essa pode ser mais uma ferramenta em meio à turbulência. No centro da profecia também está a promessa de um final épico. Segundo a vidente, o título será conquistado na última rodada, com um gol aos 48 minutos do segundo tempo. Essa informação, extremamente específica, foi o estupim para memes, vídeos editados e até simulações em videogames. A torcida, que há pouco parecia desanimada, agora se apega a esse soiler do destino como se fosse uma verdade absoluta. Os bastidores do futebol também começaram a reagir. Um ex-dirigente do clube afirmou que nunca viu algo assim em anos de Palmeiras. Já vi jogadores mudarem por fé, mas nunca um clube inteiro ser movido por uma previsão. Se isso se concretizar, vai virar filme, declarou. A frase ecoou nas redes e se tornou mais um bordão entre os alviverdes. A previsão já começou a afetar também os adversários. Durante entrevista coletiva, o treinador de um clube rival fez piada sobre não brigar com as estrelas, em referência à previsão mística sobre o título do Palmeiras. A provocação, mesmo feita em tom de brincadeira, mostra que a narrativa já transcendeu o ambiente interno do clube e entrou no vocabulário do campeonato. Selma da Luz, por sua vez, mantém a serenidade. Em uma nova transmissão, reafirmou sua visão e disse que nada pode deter o que já foi escrito. A vidente, que nunca havia falado publicamente sobre futebol com tanta intensidade, se tornou uma celebridade momentânea entre os palmeirenses. Seu nome agora aparece em bandeiras, faixas e até tatuagens feitas por torcedores mais fervorosos. Mesmo entre os mais céticos, há quem reconheça o poder do simbolismo. Em um momento de reconstrução dentro da temporada, onde cada ponto é vital, um discurso de fé pode unir, motivar e reacender esperanças. A história do futebol já provou, inúmeras vezes, que a paixão não segue a lógica. E quando a paixão se alinha à crença, tudo se torna possível, até mesmo um título improvável. Se o Palmeiras vai ou não levantar a taça, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a previsão da vidente deu ao clube um novo capítulo narrativo, algo que pode transformar uma campanha comum em uma epopeia alviverde. A torcida está pronta, os jogadores estão alertas, e os olhos do Brasil se voltam, curiosos, para o que virá. Porque às vezes, no futebol, é preciso acreditar para ver. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A história da profecia que envolve o Palmeiras em 2025 já ultrapassou as barreiras do campo e se transformou em um fenômeno cultural dentro do clube. O que começou como uma simples live de uma vidente nas redes sociais se tornou um marco na relação entre torcida, elenco e esperança. O futebol, conhecido por sua imprevisibilidade, agora flerta abertamente com o sobrenatural, e o Verdão é o epicentro dessa narrativa eletrizante. Nas ruas, camisas do Palmeiras com frases como Profetizado 2025 começaram a surgir, criadas por torcedores e pequenas lojas que viram no movimento uma nova forma de expressar o amor pelo clube. É um sentimento coletivo que vai além dos resultados, é sobre acreditar, resistir e renascer. Independentemente da veracidade da previsão, a profecia se tornou símbolo de unidade, especialmente após semanas de críticas, lesões e atuações abaixo da média. No elenco, a mudança de postura é evidente.
Jogadores que antes aparentavam cansaço e apatia agora demonstram mais intensidade nos treinos e maior vibração durante os jogos. A presença da torcida, cada vez mais barulhenta e apaixonada, criou um ambiente favorável para esse reencontro do time com sua essência vencedora. Como se todos estivessem sendo conduzidos por uma força invisível rumo ao topo da tabela. A expectativa para as próximas rodadas é intensa. Os ingressos para os jogos em casa estão esgotando com antecedência, algo que não vinha ocorrendo com frequência. O apoio incondicional, alimentado pela previsão de Selma da Luz, cria um clima de jogo da vida em cada partida, transformando o Allianz Parque em um território onde a razão dá lugar à paixão e à fé. Abel Ferreira, mesmo cauteloso, não esconde a gratidão pelo apoio da torcida. Em declarações recentes, afirmou que o futebol é feito de pessoas, e quando as pessoas acreditam, o impossível fica mais perto. A fala resume o espírito que tomou conta do Palmeiras, um misto de técnica, entrega e crença. E, mesmo que os títulos sejam conquistados com pés no chão, não se pode negar o poder que o coração tem nessa caminhada. As crianças nas escolas já falam da profecia como se fosse um conto lendário em tempo real. Os bares e padarias da cidade estampam cartazes que dizem "Na profecia está viva". A torcida canta em uníssono músicas que misturam os nomes de seus ídolos com frases que evocam o destino e a fé. O futebol virou religião, e Selma, a profetisa inesperada, virou símbolo de uma nova era no clube. Com 15 jogos ainda por disputar, o Verdão terá que transformar todo esse sentimento em pontos. Cada escanteio, cada dividida, cada gol, ou erro, será carregado de um peso simbólico. Mas, se depender da força emocional que a previsão desencadeou, o Palmeiras já deu o primeiro passo rumo a um final épico. Afinal, grandes conquistas nascem também dos grandes enredos, e o roteiro já está sendo escrito nos corações alviverdes. Enquanto isso, a concorrência assiste atenta, talvez até apreensiva, ao que parece ser o despertar de um gigante guiado não só por sua história, mas por uma fé que se tornou inquebrantável. Em um campeonato onde cada ponto vale ouro, a diferença pode estar justamente naquilo que não se vê, mas que se sente. E o Palmeiras, nesse momento, sente que algo grandioso está por vir. A previsão ainda reserva momentos de tensão, quedas e reviravoltas, como todo bom drama futebolístico. Mas a certeza de que algo especial está prestes a acontecer mantém o torcedor em estado de vigília. Há uma nova chama acesa, alimentada por palavras ditas sob luz de velas, que agora brilha intensamente em cada jogo, em cada lance, em cada grito de arquibancada. No fim das contas, a grande força da profecia talvez não esteja no desfecho prometido, mas no poder que ela teve de reacender a alma de um time que parecia se distanciar de si mesmo. Em tempos de VAR, scout e algoritmos, o Palmeiras reencontra seu caminho pelo lado mais humano do futebol, o da fé incondicional. E é justamente isso que torna o Brasileirão 2025 inesquecível antes mesmo de seu fim. Se o destino se confirmará, só saberemos nas próximas semanas. Mas, até lá, o Verdão segue em campo com a certeza de que carrega consigo mais que um escudo, uma camisa e uma torcida, carrega uma crença. E, como diz a frase que ecoa pelas arquibancadas, quem acredita, nunca está só. Se for para escrever história, que seja com alma, suor e profecia. Porque no futebol, assim como na vida, tudo começa com um simples ato de acreditar. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.